Olá, você deve ter escutado muitos falarem sobre o Anticristo, um personagem do mal, que por sua vez, usado por espíritos malignos e com possessão, ou seja, existe nele uma incorporação espiritual. Portanto, muitos atribuem o Anticristo a vários personagens que existem ou já morreram. Aqui neste canal chamado Contos do Fê, apenas será expressado vários pontos empolgantes, e você é quem tira suas conclusões. Se você está preparado, vamos ouvir mais um conto de terror. Bem longe, numa igreja, havia um cântico bem pacífico, parecia um coral de pessoas, cantando uma canção, muito bonita, chamada Aleluia. Era verão, o templo religioso estava lotado. Lá fora, se percebia, o quanto de pessoas estavam lá. Marcos estava passando por ali, e resolveu entrar dentro daquele templo, para vislumbrar aquele belo louvor, que estavam cantando. Ele pensou, vou ficar apenas o tempo que o louvor tocar e após terminarem, irei embora. Sentou-se, perto da porta, lá nos fundos, na última fileira de bancos. Quando termina a canção, ele se levanta. Mas a porta estava fechada, e nem tinha para onde correr. O pastor cumprimenta a multidão, logo abriu a Bíblia e leu um versículo que se tratava do homem da iniquidade. Isto despertou curiosidade no Marcos. Resolveu ficar. O pastor começou a falar que em breve um falso Cristo irá surgir, com palavras fingidas, para estabelecer uma nova ordem mundial. Mas na verdade, o nome deste personagem é o Anticristo. Segundo o livro, o Anticristo é um ser com a possessão mais severa de todas. Ele possui uma espécie de máscara do bem, mas no fundo, quer pôr terror na humanidade. Ele quer humanizar e naturalizar tudo o que for prática errada. A igreja ficou atenta ao que o pastor estava dizendo. Nero já foi considerado o Anticristo. Ele se opõe a tudo que se fala em Deus, ou objeto de culto. Provavelmente, não está longe desse camarada ressurgir das sombras e instalar uma falsa paz mundial. O intuito macabro deste sujeito é unir todos em um bem comum, paz mundial. Onde não haverá guerras, justamente um lugar de plena harmonia e respeito. Marcos pensou, mas isso parece bom. Mas o pastor disse: o Anticristo é muito fingido. Ele vai destruir com as pessoas, nele a maldade e crueldade. Portanto devemos orar e pedir para Deus nos livrar deste monstro que irá surgir para estabelecer seu governo terrível. Após o culto, Marcos foi para sua casa, e começou a ter um sonho, muito macabro. Ele sonhou com lobos brigando e muito irados um com o outro. No sonho parecia que estavam brigando por causa de territórios. Naquele exato momento veio à sua mente guerras e rumores de guerras, mas isso é o princípio das dores. Foi neste instante que aconteceu algo excepcional. Um homem surge do nada e começa a propagar paz por todo aquele reino e se espalha pelo mundo todo. Parecia que tudo estava voltando ao eixo. Não havia mais morte, longevidade estava em pauta. Parecia muito bom para ser verdade. No sonho de Marcos apareciam várias bandeiras, na mão deste homem. E em sua testa dizia, o Anticristo. Foi ele que separou aqueles lobos vorazes, que estavam ali. Num piscar de olhos, houve uma reunião chamada, a Seita Maligna. Neste grupo havia assuntos para eles novamente tratarem e pensarem sobre como resolver toda a religião que professe a fé em Cristo. Uma lei foi decretada, a Seita Maligna tinha decretada. Mas antes do homem aparecer, precisavam fazer um ritual satânico, para consagrar o Anticristo aos espíritos malignos. O Anticristo fez um pacto com o diabo, de servi-lo. O Anticristo caiu com a possessão. Parecia que não era mais um homem consciente que estava governando aquilo tudo. Seus olhos estavam brancos e seu semblante era muito estranho. Realmente o espírito do mal disse: chegou a hora de convocar os espíritos malignos e começar a dizimar os rebeldes. O Anticristo não estava em cima de um cavalo e nem sendo levado pelo um carro. Ele estava montado em cima de um dragão,
que saía fogo pela sua boca e monstruosamente esmagava as nações. Os rebeldes que possuíam cruzes não podiam professar ou erguer a bandeira da fé. O anticristo blasfemava muito, a terra estava ficando toda escura. Pragas estavam caindo nas pessoas. Espíritos malignos em formatos de gafanhotos devoram todo o mundo, havia fome e pestes em várias regiões daquele reino. Se ouvia barulhos de asas, muitas asas. E um brado de um guerreiro. Ele dizia: "Vamos lá. O anticristo está caindo." E uma pedra gigante caiu naquele reino. E tudo mudou. Parecia que as coisas voltaram para o eixo novamente. Quando Marcos acordou, ficou muito apavorado. Obrigado por assistir este conto de terror. Diz aí, o que significa esse sonho que Marcos teve? Deixe o like, se inscreva, ative as notificações, comente e compartilhe com mais pessoas. Até logo!